Olá, muito boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso estudo bíblico. Saúdo a você na graça e na paz do nosso bom Senhor Jesus Cristo e desejo que Deus nos dê sabedoria, entendimento, discernimento na sua palavra, compreensão daquilo que é a vontade dele e me alegro em mais uma vez poder trazer a palavra nesta noite, desejando que Deus conceda graça aí na tua casa, onde você está, no teu deslocamento, no teu trabalho, enfim. No momento que você estiver ouvindo essa palavra, o meu desejo é que Deus venha te abençoar ricamente com a sua direção, com a direção do seu Santo Espírito. Afinal, Deus, o nosso Deus é um Deus que fala, é um Deus que revela a sua palavra e nela nós temos o prazer e o privilégio também de mais uma vez nesta noite nos colocarmos na sua presença para que Ele fale a nossa vida, ao nosso coração. Quero convidar a você a um momento de oração e na sequência leremos o texto de hoje, passando ao nosso estudo também logo mais. Amado Deus e Pai, muito obrigado mais uma vez por esse privilégio, por essa graça, Senhor, que é poder nos debruçarmos sobre a Tua Palavra, Senhor. Obrigado que a Tua Palavra é a nossa base, que a Tua Palavra é o nosso sustento, que a Tua Palavra é o alicerce para a nossa vida, Senhor Deus. E sobre esse alicerce nós podemos construir de forma segura, porque sabemos que diante de tempestades, de temporais que essa vida nos traz, quando construímos sobre o Senhor, que é a rocha firme, que revela a Tua Palavra, nós sabemos que essa construção não cai, porque ela é eterna, Senhor. Obrigado por cada pessoa que acompanha esse estudo nesta noite, e o meu desejo, Senhor Deus, o meu pedido é que o Senhor conceda graça e paz à vida de cada um que aqui te ouve, Senhor. Abençoe o falar, abençoe o ouvir da Tua santa e preciosa Palavra. Nós assim oramos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Nosso estudo bíblico de hoje é o estudo do livro de Gênesis, no capítulo 5. Hoje leremos dos versículos 12 ao versículo 32. E para você ter uma ideia, com esse estudo nós chegamos a esta série, ao final desta série de 12 estudos, onde nós propusemos estudarmos os primeiros capítulos da Bíblia sob a temática criação e queda. Nós aqui na comunidade decidimos que a partir das próximas semanas continuaremos estudando o livro de Gênesis, mas dentro daquela proposta original de estudar o tema criação e queda, hoje é o último estudo dessa série. Então, se você acompanhou todos os estudos, que especial, e desejo que Deus abençoe também adiante. E se você está chegando agora, não tem problema nenhum, porque cada estudo é independente de si, ele tem uma mensagem especial para cada semana. Claro que quem tem a possibilidade de acompanhar de forma contínua, não existe forma melhor de estudar a Bíblia do que estudar de forma contínua. Também, se você quiser ver os estudos anteriores, os últimos 3 estudos estão aqui no YouTube e os demais estudos estão lá no canal do Facebook, meu que Topava Central. Convido você a pegar a tua Bíblia, acompanhar de perto a leitura em Gênesis, do capítulo 5, dos versículos 12 em diante. E ali nós lemos assim: Cainã viveu 70 anos e gerou Maalalel. Depois que gerou Maalalel, Cainã viveu 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalalel viveu 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não mais foi visto, porque Deus o levou para junto de si. Metusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Metusalém viveu 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu.
Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, dizendo, este nos consolará dos nossos trabalhos e das nossas fadigas, ou das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou Noé, Lameque viveu 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Noé tinha 500 anos de idade e gerou Sem, Cã e Jafé. Muito bem. Na semana passada nós já tivemos o início desse relato aqui de Gênesis 5, onde temos uma genealogia. Ou seja, as genealogias têm um propósito não apenas de trazer nomes aqui, para dar sugestões de nomes àqueles que um dia quisessem ter inspiração bíblica para ter um nome para os seus filhos. Muito mais do que isso, a genealogia tem propósitos, e cada uma tem um propósito diferente, como também nós já vimos na semana passada. Aqui em Gênesis temos essa sequência agora da vinda dos descendentes de Adão até a chegada do Noé. Hoje nós pegamos a partir do versículo 12, essa sequência onde vemos a partir de Cainã. E o que é mais importante nesse momento aqui nessa genealogia? Não é a questão dos anos em si. Uma coisa importante quando vemos genealogias dentro de Gênesis, né? Nós temos lá desde o primeiro estudo dito que o Gênesis não é um livro de ciências, embora que ele contenha ciência. Ele não é um livro de história, embora ele contenha história. Ele não é um livro de nada a não ser um livro de teologia. Quando falamos um livro de teologia, estamos falando que é um livro que fala da revelação de Deus, né? A forma como Deus criou e por que nós vivemos hoje do jeito que vivemos, se é tão diferente do que Deus criou. Então é porque houve um negócio chamado queda, houve um negócio chamado pecado. Por isso vivemos assim. Então a nossa vida vai se resumir a isso? Não. Deus tem um plano redentor que Ele vai colocar logo em prática. Então, para ter entendimento da nossa vida, de quem é Deus, de quem nós somos, é para responder estas perguntas que Gênesis é escrito. E quando nós, todos nós temos culturas diferentes. Nós nascemos num local que tem costumes, né? Nós nascemos em épocas diferentes, com costumes diferentes e muito diferentes do que, por exemplo, da época onde esse texto aqui foi escrito. E a principal diferença que nós temos das nossas culturas é essa mentalidade da nossa cultura ocidental, onde nós vivemos hoje, para a cultura oriental da época. Uma diferença bem básica, ou um exemplo que eu gosto de citar para explicar essa diferença, é, por exemplo, se eu perguntar para você o que é graça, né? O que é graça? Você provavelmente vai dar uma explicação, uma definição. Graça é, uma das mais clássicas definições graça é um favor imerecido, ou seja, é algo que eu não mereço, mas Deus me deu. É um presente que Deus nos dá. Percebe? Quando nós, na nossa cultura ocidental, vamos dar um conceito sobre alguma coisa, nós explicamos aquilo. É o nosso jeito, é a nossa cultura, é a nossa forma de lidar. O oriental, que é de onde essa cultura bíblica vem, oriental não significa oriental dos nossos dias, lá, os japoneses, os chineses, mas a cultura do Oriente, né, do mundo pro lado leste lá do mundo. O oriental, se eu perguntar para ele o que é graça, ele não vai dizer, graça é um favor imerecido, graça é um presente. Ele vai contar uma história. Ele vai contar um relato que no final desse relato, sem ele explicar o que é graça, vai ficar evidente o que é graça. Ele vai contar uma história e o ouvinte, o leitor, vai entender, isso é graça de Deus. Percebe? Chega-se no mesmo ponto, mas a forma de fazer é diferente. Não significa que o ocidental é melhor ou que o oriental é melhor. Afinal, ambos entenderam a partir das suas explicações ou das suas formas de explicar o que é graça, chegaram no mesmo ponto, no entendimento daquilo que é a graça de Deus. E isso que é o importante. Percebe o que nós temos aqui? Então, o que nós temos aqui nesse texto? Uma genealogia. Quando nós lemos essas genealogias, a primeira coisa que nos impressiona são essas idades avançadas, né? E que não estamos aqui para dizer que, não, foi assim. Por quê? Porque toda vez que começamos a querer explicar essas idades, nós vamos apenas especular, assim como nos outros assuntos de Gênesis. E não é essa a intenção do texto bíblico. Né? Ela tem um sentido maior, um propósito teológico aqui. O que nós vamos vendo? Nós vamos vendo que o ser humano veio da eternidade. Veio para ser um ser eterno, vivendo eternamente com Deus. O pecado rompeu essa eternidade. Nós agora nos tornamos seres finitos. Passamos a herdar a morte.
E é interessante que isso acontece uma vez de forma brusca quando somos lançados fora do jardim, só que as consequências elas vão vindo no decorrer da vida. E o que nós vimos nas consequências inicialmente aqui? Que inicialmente, o que mostra também os textos, nós vivíamos até mais tempo. Só que com o passar do tempo, apesar da nossa imagem e semelhança ser mantida diante de Deus, embora que por causa do pecado fomos distorcidos, nós agora, também no quesito de tempo, vamos percebendo que se a nossa vida, se vivermos aqui muito tempo, o nosso coração pecaminoso vai tornar essa vida aqui algo inviável. A história do Caim mostrou isso. Deus foi misericordioso com Caim, com sua descendência, só que, embora o avanço humano acontecesse naquilo que concerne a criatividade, ao desenvolvimento enquanto sendo imagem e semelhança de Deus, a moral e a vida em termos de valores, do amor, daquilo que é a essência de Deus, isso foi se tornando cada vez pior. Houve o desenvolvimento humano na descendência de Caim, tanto que eles geraram lá, nós vimos nos estudos do capítulo 4, foram os precursores da indústria metalúrgica, da pecuária, das artes. O desenvolvimento humano aconteceu de forma incrível. Só que, por causa da moral do coração estar corrompido, em vez de usarem isto para glorificarem a Deus, os descendentes do Caim fizeram o quê? Usaram isso para se afastar ainda mais de Deus, tentaram declarar a autonomia diante de Deus. Esse é o ponto de Gênesis 4 que tem que ficar evidente em nós. E agora, quando em Gênesis 5 é trazido inicialmente essa genealogia, nós vamos vendo o quê? Que é importante que a vida do ser humano vá diminuindo, tanto que depois, lá no capítulo 6, Deus vai colocar um limitador, mostrando que o quê? O ser humano é carnal, e nós não permitiremos mais que ele viva mais do que 120 anos. Porque aqui, nesses capítulos que vemos desses relatos de genealogia, via de regra, era a perversidade humana que avançava. Mesmo agora, percebe? Não é mais a descendência cainita, que vem de Caim. Lá nós vimos que aquilo chegou ao final. Deus agora promoveu um novo início, né? Apertou no botão reset e começou de novo a história. Começou ali com Sete, com Enos, um ser humano frágil que agora começou a invocar a Deus. Mas dentro das genealogias, aqui e depois, veremos que mesmo essa descendência, ela vai, por causa do pecado, se tornando cada vez mais perversa também. Então aqui, e daí no texto que vemos hoje, temos um padrão acontecendo, que é o padrão da genealogia, né? É citado, por exemplo, vou pegar o exemplo aqui do Cainã, no versículo 12. Cainã viveu 70 anos e gerou Maalalel. Essa estrutura básica é mantida, ó. É dito que a pessoa viveu tantos anos e aí ela gera um filho. Aí é dito que depois que ela gerou Maalalel, ela viveu mais tantos anos e gerou filhos e filhas. Depois disso, é dito que ele viveu tantos anos e morreu. E aqui vai acontecendo essa transição, mostrando que a história vai continuando e que Deus permite que, apesar de tudo, a vida vai adiante. Só que dois personagens do texto que nós lemos vão trazer hoje dois aspectos bem positivos, apesar de o pecado humano estar se perpetuando à medida que a vida vai se perpetuando também. Ou seja, o pecado não tem um botãozinho de pausa onde nós paramos, de maneira que a vida possa ir adiante. Se pausa a vida, se pausa o pecado, pausa a vida também. Ou seja, o pecado é uma coisa que agora é intrínseca, ele está em nós. Ele vai conosco onde nós vamos. E as consequências dele estão conosco onde nós estamos também. Por isso aqui, então a respeito no versículo 12 do Cainã, no versículo 15 do Maalalel, depois no versículo 18 do Jared, nós temos essa mesma estrutura básica. E poderíamos entrar aqui no significado até dos nomes. Todos esses nomes têm algum significado, mas eles vão mostrando o quê? Apenas a sequência da história para chegar no versículo 19 e seguintes, que aqui nós temos algo bem importante para observar nesse texto também. O 19 diz que depois que gerou Enoque, já o 18 diz, né? Jared viveu tantos anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, ele viveu 800 anos, teve filhos e filhas, os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Ok, percebe? Aqui sempre tem e morreu. Agora no versículo 21. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Algumas bíblias vão falar em Matusalém, não interessa, é o mesmo aqui, tá? Metusalém. E agora o versículo 22.
Enoque andou com Deus. E depois que gerou Matusalém, ou Metusalém, viveu 300 anos. Teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. E agora, onde viria o normal e morreu, é dito que Enoque andou com Deus e não mais foi visto, porque Deus o levou para junto de si. Percebe a grande mudança? Obviamente isso aqui não é algo tão imperceptível, né? Chama a atenção. Por 2 vezes é mencionada essa afirmação: Enoque andou com Deus. E isso se tornou um diferencial dentro desta geração que vinha vindo anteriormente a ele. Enquanto que os outros seguiram a sequência lógica da vida neste mundo, que era o quê? Cada vez mais ir se afastando de Deus, apesar dos pesares e apesar do desenvolvimento humano, que o sermos imagem de Deus permite que aconteça, só que a vida se tornou uma vida enfadonha. Depois, lá embaixo, quando o Noé é gerado, quando ele é gerado e quando ele nasce, o pai dele expressa algo interessante, né? Ele, quem sabe, ele nos livrará dos trabalhos, das fadigas das nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Ou seja, as gerações vão passando e se tem essa percepção de que a vida vai se tornando uma mesmice aqui. Porque é uma vida dura, porque é uma vida pesada, porque é uma vida que não foi a vida que Deus planejou para ser. E por isso a vida é dura. A maldição é aqui, não é uma coisa tenebrosa, mas são as consequências do pecado lá de Gênesis 3. Lembra? Deus amaldiçoou esse lugar aqui. Deus disse para o ser humano, para o homem, olha, do suor do teu rosto comerás o teu pão, a vida vai ser dura, o trabalho vai ser pesado. Né? A dor do nascimento vai acontecer para a mulher. E agora, os descendentes seguintes vão percebendo que a vida aqui é uma vida amaldiçoada. E de repente, nesse contexto, agora surge alguém diferente. Por quê? Porque ele teve condições diferentes? Não. Porque ele faz algo que é algo que nós fomos criados para fazer. Andar com Deus. O que significa esse andar com Deus? Andar com Deus, essa palavra, ela não é apenas um caminhar assim, né, dar passos, como seria talvez na nossa língua algo tão simples hoje. Nessa passagem, em certos outros lugares onde é mencionado em Gênesis que pessoas andaram com Deus, depois o próprio Noé, o próprio Abraão depois também, esse verbo hebraico para andou, ele é uma forma distinta que transmite a sensação de uma intimidade constante com Deus. Ou seja, é aquele andar constante, é um verbo no tempo presente, aquilo que constantemente está acontecendo. Eu quero, inclusive, fazer a leitura aqui daquilo que o autor do Caminho e Testemunho escreveu sobre o que é esse andar com Deus. Andar com Deus é uma expressão muito importante dentro do livro de Gênesis. Andar com Deus nessa passagem significa andar constantemente, percebe? É algo constante, não é uma coisa assim, eu faço uma caminhada, dou uma pausa. Eu ando um tempo, depois eu não ando mais. Não, tem a ver com esse andar constante, sempre. Está sempre acontecendo. Por exemplo, coloquei a minha camisa, significa que eu estou com essa camisa constantemente. Não coloco, tiro, fica um pouquinho, tiro, não. Coloco, eu estou vestido com ela. Andar com Deus é isso. É estar constantemente na presença de Deus. É andar sem interrupção. Andar na presença, diante dele. Viver em comunhão com Deus. É andar mesmo quando não se tem vontade. Olha que interessante isso aqui. Andar com Deus é andar com ele mesmo quando não se tem vontade. A vontade humana, a vontade pecaminosa, ela varia, né? É o nosso sentimento, é a nossa sensação. Se você pensar na tua vida, não é assim que em muitos momentos nós não temos vontade de fazer alguma coisa? Pois bem, o andar com Deus não tem a ver com a nossa vontade. Mesmo quando eu estou sem vontade, eu ando com Deus. Enoque andou dessa forma constantemente com Deus. Enoque é uma verdadeira exceção em sua geração. Os outros não fizeram assim. Mas não foi o único na Bíblia. Obviamente, como eu já mencionei, os casos de Noé, de Abraão, José também, depois lá no final de Gênesis 50, ou lá em 48, José afirma, né, que os antepassados andaram constantemente com Deus. E também lá depois
adiante, no Antigo Testamento, teremos outras figuras dessa afirmação, pessoas que andaram com Deus. Talvez, fazendo uma pausa aqui, o que significaria para nós este andar com Deus hoje? Andar com Deus não é uma coisa que nós conseguimos a partir da nossa iniciativa, porque nós somos carnais, nós somos pessoas que vivem nesse mundo manchado pelo pecado. Percebe? Se nós vamos todo o Antigo Testamento e nós chegamos no Novo Testamento, nós vamos ter exatamente a figura de quem? De Jesus. Jesus agora é o Filho de Deus que veio fazer o quê? Andar conosco. E agora, porque Jesus andou conosco, porque Jesus encarnou, porque Ele andou entre nós, por meio de Jesus, nós agora finalmente podemos, de forma verdadeira, andar com Deus também. Ele é aquele que nos pega pela mão e nos conduz junto a Deus. Ele é aquele que disse, olha, vocês agora não são mais meus escravos, são meus amigos. Ele é aquele que diz, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. E eu vou para o pai preparar morada, preparar o lugar para vocês e depois eu venho buscar vocês. Percebe? Jesus, ele vai escancarar o que é esse andar com Deus. É algo que tem a ver com continuidade e que expressa muito bem o que é a nossa vida diante de Deus, uma vida relacional. O que Deus quer conosco é relacionamento, não momentos, não situações pontuais, mas constância, relacionamento, viver na presença de Deus. E aí é interessante que quando isso acontece, temos esta palavra aqui em Gênesis de que Enoque, ele vive, chama a atenção em primeiro lugar, que ele vive muito menos tempo do que os outros, né? Parece que os outros ficaram ali 900 e poucos anos, 800 e poucos anos, para quê? Para, quem sabe, despertar este andar com Deus. Enoque não precisou esse tempo todo, como ele despertou, como ele andou com Deus, chama a atenção que ele viveu só quase que metade daquele tempo do que os outros viveram. Só que Enoque não morre, mas Deus o levou para junto de si, diz aqui no versículo 24, Deus o levou para junto de si, ele não mais foi visto. Enoque não morreu, mas Deus o levou porque ele exatamente estava na presença constantemente diante de Deus. No Antigo Testamento nós não temos uma palavra para ressurreição, para essa ressurreição definitiva. Houve ressurreições no Antigo Testamento, mas de pessoas que novamente vieram a morrer. Sobre Enoque não é dito isto. Apenas é citado depois lá em Hebreus, de que exatamente ele está nesse contexto dos pais da fé, dessas pessoas que viveram com Deus e não abriram mão de viver na presença de Deus. E porque ele andou com Deus, Deus o levou para junto de si. Embora talvez Deus não vai fazer dessa forma conosco hoje, mas o que nós sabemos é que a pessoa que anda com Deus, por meio de Jesus, quem crê em todo o seu coração que Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador, o que essa pessoa não vai experimentar? A morte definitiva. Porque Deus nos levará para junto de si. Podemos até passar pela morte aqui nessa vida também. Mas a certeza de que nós temos é que ressuscitaremos e viveremos eternamente com Deus. Assim como Enoque, que nem passou nem pela morte aqui. Como um sinal daquilo que Deus um dia viria a fazer. Ou seja, levar pessoas para a sua presença. As pessoas que andaram na presença dele, Deus não vai deixar na morte. Deus não vai deixar nessa consequência desse mundo pecaminoso. Mas Deus vai levar para junto de si. E isso é muito importante aqui. O texto vai seguir, ele vai dizer de que o Enoque gerou o Metusalém. Interessante que o Metusalém, agora na sequência, é a pessoa que mais viveu na Bíblia. Diz no versículo 25 que ele viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que ele gerou Lameque, ele viveu ainda 782 anos, então pela matemática, e aqui ele teve filhos e filhas, pela matemática ele viveu 969 anos. Muitas vezes esse aqui é o personagem mais lembrado dessas genealogias, porque é o cara na Bíblia que mais tempo viveu. A pessoa que mais teve tempo aqui nesse mundo. 969 anos. Só que a vida, para ele, foi uma vida como todas as outras. A pessoa que vive 50 anos hoje, a pessoa que vive 5 anos hoje, ou a pessoa que vive 1000 anos, como quase Metusalém viveu, não interessa. Se nós não andarmos com Deus, podemos viver 1 ou podemos viver 1000. É o andar com Deus que conta aqui. Claro que nós queremos longevidade. Claro que Deus nos criou para a vida. E podermos viver na presença de Deus é maravilhoso demais. E podermos
viver o máximo possível aqui nesse mundo é maravilhoso demais. Mas em toda a Bíblia, em todo o Antigo Testamento, era tão esperada essa longevidade, era considerado bênção essa longevidade, só que o que a maioria dessas pessoas longevas não fizeram foi andar na presença de Deus. Então viver uma vida que vale a pena tem a ver com o tamanho da nossa vida, com quantidade? E perceberemos na Bíblia que não. Uma vida que vale a pena ser vivida, independente dos anos que vivemos, é uma vida vivida na presença de Deus. E como é consolador quando muitas vezes algo que não é natural acontece, que é o quê? Que é pais sepultarem os seus filhos, né? Como é consolador para estes pais, apesar de toda a dor, de todo o sofrimento, de toda a dificuldade e toda a saudade que fica dali em diante. Saber que aquele filho estava na presença do Senhor, isso é consolador. Porque se ele viveu poucos anos, mas viveu com Jesus, se ele andou com Deus, essa foi uma vida que valeu a pena. Enquanto que nós vemos hoje em dia não, sempre, né? Pessoas que viveram tantos anos, quase 100 anos, ou quem sabe até mais de 100 anos, mas não viveram com Jesus, essa, infelizmente, não foi uma vida bem vivida. A pessoa, hoje, o que é uma vida bem vivida, né? Para muitos, uma vida bem vivida é bailão, é balada, é loucura, é curtição, é passear bastante, é bastante entretenimento. Ok, mas essas coisas vão passar. E disso vai ficar o quê? Nada. Se a pessoa não viveu na presença de Deus e não se preparou, desculpa, mas isso foi uma vida mal vivida. Mesmo que ela achou que aproveitou a vida muito bem. Mesmo que na lápide dela, lá no túmulo dela, escrevam: nossa, aqui está uma pessoa que aproveitou bem a vida. Se não teve Jesus na sua vida, foi uma vida mal aproveitada, não aproveitou os anos que viveu aqui, que foram presenteados por Deus aqui. E o Metusalém, não é dito nada mais a respeito dele, apenas que ele gerou o Lameque, que o Lameque viveu 182 anos, gerou um filho e deu o nome de Noé. E aqui agora vem algo interessante de novo, né? Noé, não é mesmo? Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos. Fico pensando se de fato as genealogias, se olhássemos agora do ponto de vista literal, essas pessoas que viveram tantos anos. Olha a representação que nós temos agora na boca de Lameque aqui. Quando nasce Noé, ele agora é dado este nome para ele, com qual expectativa? De que nele haja algo diferente que na nossa vida não houve. E esses antepassados, eles foram experimentando o quê? Talvez uma vida muito longa. Mas a vida longa aqui nesse mundo é uma fadiga, é uma lasqueira, é uma dificuldade. Os salmos depois vão expressar, olha, nós vivemos aí até 70, 80 anos. Mais do que isso é canseira. O livro de Eclesiastes vai dizer, olha, a pessoa vive tantos anos e na verdade ela vai chegar lá no final e ela vai perceber que tudo foi vaidade. Ou ainda em Eclesiastes é dito também algo de uma forma tão deprimente, é dito assim, jovem, aproveite os dias da tua mocidade, viva bem esses dias, porque vão chegar aqueles dias dos quais você dirão, ou antes que venham os maus dias, dos quais você dirá, não tenho neles prazer. Talvez muitos de vocês que estão ouvindo a palavra, que já viveram mais tempo e que agora vivem nessa fase onde sempre dói alguma coisa, onde sempre tem alguma situação difícil, onde já não consegue mais dormir direito, onde quando parece que agora vou viver uns dias melhores de calmaria, de repente surge toda a dificuldade de novo. Sabe? Essa vida que vai se tornando enfadonha, uma vida de fadigas, uma vida de canseira, uma vida de cansaço. Agora imagina viver lá 800 ou 900 anos dessa forma. Isso é terrível. Então, quando se olha para Matusalém esperando assim, nossa, que maravilha viver quase 1000 anos, pensa quanto que eles esperaram por algo diferente. Porque a vida nesse mundo é uma vida enfadonha. Mesmo que Deus conservou no ser humano a sua imagem e semelhança, que o dotou de criatividade para ter uma vida boa. Só que por causa das consequências do pecado, é uma vida dura, difícil. Então aqui agora, quando nasce Noé, e não sabemos por que foi com ele, mas é relatado dessa forma. O Lameque tem uma esperança aqui. E o Lameque coloca o nome do seu filho de Noé, que significa descanso.
Ou seja, a expectativa de que neste nós tenhamos agora um novo tempo, um tempo de descanso, um tempo de repouso, aquele que nos dará, ou uma outra tradução, aquele que nos dará repouso. É isso que se tinha como expectativa quando Noé nasceu. Por quê? Porque a queda proporcionou aquilo que de pior nessa vida nós temos, que é um perecer, sabe? Talvez muitos desses que viveram tantos anos ali chegaram nesse tempo de perecimento, que é aquele tempo que no final se quer até morrer, porque a vida se tornou tão dura e difícil que se quer a morte. Mas ela foge, parece, porque ela se tem a expectativa de se livrar desse sofrimento da vida, mas a pessoa não descansa. E de repente agora em Noé tem uma expectativa de que por meio dele Deus nos dará repouso, que nós tenhamos de novo uma possibilidade de um descanso. Quem sabe? É assim que Noé, ou nesse contexto que Noé nasceu. E é interessante, o versículo 30, ele vai trazer um detalhezinho aqui, ele vai dizer assim, depois que gerou Noé, Lameque viveu 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Eu penso que esse 777 aqui não é uma coincidência de números. Se nós lembrarmos do outro Lameque, né? Nós temos lá o Adão, o Caim e o Abel, os primeiros filhos. O Caim matou Abel, mas temos a descendência cainita, os que vieram de Caim. E nós vimos que 7 gerações depois de Caim nasceu Lameque, que foi aquele que se vangloriou de ter cometido um crime. E disse ainda assim, se Deus vingaria Caim 7 vezes, ao Lameque ele vai vingar 70 vezes 7. Ou seja, o Lameque se vangloriou e zombou da cara do próprio Deus, zombou do próprio Deus. No sentido assim, eu sou Deus, né, nesse mundo, eu pratico a violência, eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quiser, e aí esse Deusinho vai me servir. Se ele ia vingar o meu antepassado Caim, a mim ele vai vingar 70 vezes 7. É com essa coisa feia que termina a descendência cainita ali em Gênesis. Agora aqui, em Gênesis 5, nós temos o quê? Uma outra descendência, que também tem um Enoque, lá no anterior, na descendência do Caim, também tinha um Enoque, mas não é esse Enoque aqui. Lá tinha um Lameque e agora aqui tem um outro Lameque. E sobre esse Lameque é dito o quê? Que os seus anos foram 777. Nós sabemos que os números aqui têm muito mais importância simbólica do que literal. E muito mais do que 777 anos é o que o número 7 representa aqui. 7 tem a ver com plenitude. 7 tem a ver com algo que se refere ao próprio Deus, porque Deus é pleno, porque Deus é completo, Ele é perfeito. Tem a ver aqui com perfeição. Ou seja, parece que os próprios anos do qual Lameque viveu, e por ele ter essa expectativa do descanso, de se livrar dessa vida amaldiçoada aqui nesse mundo, parece que o tempo que ele vive representa algo do qual se teria expectativa. Ou seja, a vida parece que só iria adiante se ela tivesse plenitude naquele que é perfeito, que é Deus, que é muito mais do que aquela mesquinhez de uns 70 vezes 7, mas aqui é do 777, superior a qualquer projeto humano de poder. Claro que a gente não pode ser superficial e ficar achando aqui chifre em cabeça de cavalo, ficar alegorizando as coisas. Mas eu vejo um sentido, para mim tem um sentido muito claro aqui, também nesses números que são colocados, no sentido de um número que vai apontar para Deus. Na própria morte do Lameque vai ser expressado o quê? Que ele também morre. Mas no tempo que ele morre, parece que vai ser um tempo onde, naquilo que ele em vida fez, ele quis um descanso. E esse descanso ele não teria nele mesmo, mas ele teria naquele que o número da sua morte apontou para Deus, para aquele que é pleno, para aquele em quem nós temos a plenitude, para aquele que é perfeito. E é assim, nesse contexto, com essa expectativa que agora vai nascer Noé, que nós não vamos entrar nos detalhes nesse texto de hoje aqui, mas de que nós vamos sim, na próxima semana, dar a sequência em Gênesis 6.
Apenas é dito uma coisa importante, que Noé tinha 500 anos e gerou Sem, Cã e Jafé. Aqui não é dito agora gerou filhos e filhas, não é apenas dito e gerou Sem, mas é dito gerou Sem, Cã e Jafé. Também tem algo diferente aqui, que quebra essa genealogia, ou a forma como essa genealogia vinha até aqui. De repente, agora em Noé, ela é rompida. Então, Noé é aquele que agora vai vir nesse contexto onde não se tinha mais expectativa, onde a maldade foi tomando conta da humanidade, a vida se tornou algo de fato amaldiçoado, e nele agora tem uma expectativa de descanso. E o próprio início do relato que fala sobre Noé vai apontar para um rompimento. Vai apontar para um tempo novo, um tempo diferente, algo que vai ser totalmente novo dentro daquilo que já houve. Se vai resolver a história da humanidade, isso é outra história, nós sabemos também o final já da história, e sabemos que não. Mas enquanto expectativa das pessoas e o desejo por salvação, agora temos algo que vai sendo projetado na vida de Noé. Então, dessa genealogia toda aqui, para mim, é importante o quê? Esses dois personagens de hoje, Enoque e Noé. Nos firmarmos como Enoque, no sentido de andarmos com Deus todo o tempo, constantemente na presença dele. E assim como em Noé nós temos o sinal, a direção do descanso, sabermos que o descanso para a nossa vida, nós não vamos encontrar no nosso esforço ou na nossa longevidade, mas nós vamos somente encontrar em Deus, na vida, por meio daquele que agora vai ser trazido no próximo estudo, vai ser uma vida que vai apontar para Ele. Também dentro da sua geração, como nós veremos nos próximos estudos, Noé foi alguém justo, íntegro, porque ele andava na presença de Deus. E esse vai ser o grande diferencial na vida dele, e que é o grande diferencial do Enoque, e que é o grande diferencial da nossa vida também. Um detalhe ainda curioso antes de fechar esse estudo de hoje, quando nós mais vamos estudando as genealogias, mais nós vamos percebendo que de fato elas fazem sentido. Eu lembro a primeira vez de ter lido assim, as genealogias, pensar, nossa, é aquele texto bíblico que dá vontade de pular, né? Dá vontade de ir adiante, porque parece que não fala nada. Mesmo que você esteja nessa fase, mesmo que ainda você não encontre essas riquezas, essas pérolas dentro da genealogia, eu lembro lá em 2005, quando eu fiz o meu estágio, lá em Juí, no Rio Grande do Sul, tempo da formação teológica, bem quando eu cheguei no meu estágio, estava sendo ajustada lá a kitnet onde eu iria morar, e um fogão que foi emprestado para mim estava com um problema, então foi chamado um técnico para resolver o problema lá do entupimento daquele fogão. E eu conversando com aquele homem, um cara já que não era mais tão novo, ele perguntou o que eu era, eu expliquei o que eu era e tal, e ele disse que ele também ia numa igreja, e a igreja que ele ia, eu perguntei qual, e a igreja que ele ia era uma dessas igrejas meio diferentes, assim, ele disse, olha, lá nós não temos a pessoa que se prepara para pregar a palavra. Simplesmente, desculpem, simplesmente alguém lá no nosso meio levanta, abre a Bíblia, lê e fala algo. E dele contou um episódio curioso, e eu passei a perceber, nossa, como as genealogias são ricas, e como Deus, se Ele quiser, Ele fala conosco de qualquer jeito. Só um minutinho. Ele disse que um dia, na comunidade dele, uma pessoa levantou para ler a Bíblia, e ela abriu a Bíblia, e ela acertou bem numa genealogia. E aí, obviamente, a pessoa leu aquela genealogia, e não veio nada no coração dela para falar para aquela congregação. E ela sentou. Só que naquele dia tinha um visitante que tinha vindo naquele culto. E esse visitante foi embora, e eles ainda pensaram, nossa, justamente hoje que veio um visitante, o texto bíblico lido foi uma genealogia. Esse cara nunca mais vai voltar. E o que aconteceu? Aconteceu que na semana seguinte, esse cara estava lá de novo, no culto de novo. Diferente, vestido até diferente, com a Bíblia junto, querendo aprender mais a palavra. E perguntaram para ele o que aconteceu. Aconteceu que semana passada, eu fui para casa e eu fui pensando naquele texto da Bíblia que aquele fulano lá leu. E aquele texto dizia assim, fulano viveu tantos anos e gerou, e teve um filho, e depois ele viveu mais tantos anos e gerou filhos e filhas e morreu. Aí veio o filho dele, que gerou tal pessoa, viveu tantos anos,
gerou filhos e filhas e morreu. E tal, e gerou filhos e filhas e morreu. E esse aquele gerou filhos e filhas e morreu. E eu fui para casa pensando, se todo mundo morre, eu também vou morrer. E se eu morrer hoje, o que vai ser de mim? E com aquela palavra ele foi impactado e assim Deus tocou no coração dele. E por isso ele voltou para aquela igreja e passou a congregar lá. Ou seja, ele se converteu com alguém lendo um texto de uma genealogia bíblica, né? Então nós vemos que Deus não colocou essas genealogias aqui na Bíblia por um acaso, né? Da maneira como essa palavra aqui fala conosco, ela é importante. Nem que se você firmar lá apenas a palavra e morreu no final. Mas se você perceber que a tua vida só faz sentido se você andar com Deus, para que quando você morrer, ou se você nem morrer, você for levado por Deus, você estiver pronto para ir com Ele, é isso no final que importa da nossa vida. Andar com Deus, viver com Deus, para estar eternamente na presença de Deus. E nele, na presença de Deus, ali nós teremos um verdadeiro descanso. Que Deus assim nos abençoe e eu quero convidar agora você a orar e assim com isso encerramos o estudo de hoje. Bondoso Deus e Pai, te damos graças ao Senhor pela tua palavra e obrigado que nela nós temos a direção para a nossa vida. Também com esses textos de Gênesis que estudamos até aqui, muito obrigado que o Senhor tem se revelado e revelado qual é a tua vontade para a nossa vida. Pedimos ao Senhor que o Senhor continue a nos abençoar e colocar em nosso coração o desejo de andar na tua presença, Senhor. Perdoe os nossos pecados, perdoe quantas oportunidades perdemos, nos afastando da tua presença. Restaura, ó Deus, a nossa vida, para que diante do Senhor nós possamos sempre estar. Guarda-nos nesta noite, nesta semana que segue. Nós pedimos a tua paz e a tua bênção, e por isso nós oramos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Eu desejo uma abençoada semana, uma abençoada Sexta-feira Santa, uma abençoada Páscoa, que o Senhor, nesse tempo de Páscoa, conceda graça e entendimento e o desejo de andarmos na sua presença. Na semana que vem estaremos aqui de novo com mais um estudo, seguindo aqui o livro de Gênesis. Que Deus te abençoe, uma abençoada noite para você.